crianças, português do 4º ano. Texto dramático. Nós temos o casamento da Emília. Então, é apresentado os personagens como Emílio, Narizinho, Pedrinho, Rabicó, Tia Anastácia e Visconde Sabugosa. Nós temos também o cenário. O cenário tem a apresentação de cada personagem e suas falas. Leia atentamente para poder responder o texto dramático apresentado. Agenda de português, páginas 70 a 73. O meu filho vai fazer a apresentação do texto dramático e as questões. Devido ao meu problema de vista, ele vai fazer a seguinte atividade: a de hoje e as anteriores. Então, pessoal, aqui a gente está apresentando para vocês, no livro, o texto que vocês devem ler, o texto 1, que é o texto dramático, o Casamento de Emília. Como foi falado, aqui estão os personagens e assim segue a história, passando das páginas 65 até a página 69, tá bom? É da 65 a 69. Aqui a partir da 70 já tem a atividade de vocês. Como vocês já devem ter visto, aqui é só o estudo do texto, então a gente precisa ler o texto para responder essas questões. Como vocês estão em casa, então devem ter mais tempo, precisam, e devem reler pelo menos mais de uma vez o texto para responder aqui as questões. Estudo do texto vai ter as questões que vão perguntar, por exemplo, qual o objetivo, quem são os personagens, perguntam se os personagens que aparecem naquilo, nos trechos, qual deles está na lista que você já citou, e apenas é mencionado uma vez no trecho, onde se passa essa história, como o Narizinho teve a ideia de casar Emília com Rabicó. Então está perguntando sobre partes do texto que você deve ler. Mais um evento do texto que você deve responder aqui na questão 6, se Emília se interessou pelo casamento, por quê? Então você deve responder de acordo com a sua interpretação. O texto tem um narrador, como então o leitor sabe qual personagem está falando? Como é que a gente sabe naquele texto ali que personagem fala ali no momento? Você deve marcar essa questão na 9, O texto dramático não começa com o diálogo dos personagens, mas com uma frase, Assinale a afirmação correta sobre a frase. Questão 10 ainda trata da frase, Há outras frases semelhantes a essa no trecho, que você já deve ter identificado lá no texto, Circule uma delas, Circule uma das frases semelhantes. A questão 11. As rubricas dos textos dramáticos têm sentido para quem lê o texto? Então, tem sentido para você que lê o texto? Justifique aí, diga o porquê. Questão 12. Converse com os colegas e o professor sobre o que o Rabicó e Emília pensavam do casamento. Você concorda com a opinião deles? Por quê? Bom, como a gente não está em sala de aula, vocês podem conversar com seus pais. Se vocês tiverem irmãos, perguntem aos seus irmãos, apresentem a história a todo e qualquer familiar para lhe auxiliar com essa atividade. Aqui é uma atividade mais criativa, em que você deve desenhar no quadrado a forma como você visualizou no texto o casamento da Emília. Na questão 14, você deve transformar o seu desenho em um texto para ser encenado. Então você vai ler o texto, fazer um desenho na questão 13 e na questão 14 você vai reescrever a história a partir do desenho que você produziu. Então não se esqueça das rubricas, de indicar o nome do personagem antes das falas nem do cenário. O estudo da língua. Então aqui já é uma outra atividade que a gente vai estudar algo mais relacionado à gramática, óbvio, mas associando com o texto. Os sinais de pontuação, as reticências
que são aqueles 3 pontinhos, os parênteses, que é o que está inclusive separando aqui as 3 palavras, e os 2 pontos, tá bom? Vamos lá, na questão 1, releia com atenção o trecho a seguir. Então você vai precisar reler o trecho e responder os itens seguintes. Item A, qual é a história que Emília está contando para Pedrinho? Então você lê o texto, interprete e responda. Por que Pedrinho interrompeu a fala da boneca? Então você vai ter que achar no texto o motivo de por que Pedrinho interrompeu a Emília. Item C, para indicar essa interrupção, há um sinal de pontuação circule. Então você vai ter que vir aqui no texto e circular qual foi o sinal de pontuação que identifica ali a interrupção de Pedrinho com relação a Emília. Item D, o nome desse sinal de pontuação qual é? Reticências, ponto final ou vírgula? E por último, o item E, na fala de Narizinho, esse sinal de pontuação também indica uma interrupção? Explique. Então leia o texto e responda a questão. Vamos agora para a correção das atividades da semana passada. Então, dando continuidade aqui à nossa correção já das atividades da semana passada. Estudo da língua. Então a gente vai estudar um pouquinho de gramática aqui e o nosso tema é aposto explicativo, tá bom? Só fazendo uma breve revisão do que é um aposto. O aposto é o termo, né, que quer dizer o que está posto junto, né, o que está colocado junto. Então o aposto é uma parte de uma oração, né, de uma frase que acompanha um termo. Nesse caso, né, do aposto, ele é explicativo. Então ele acompanha o termo explicando ele, né? Vamos tentar identificar onde está o aposto aqui. Vamos lá, questão 1. Releia o trecho a seguir para fazer as atividades. Olha o texto. Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar-me em volta da fogueira e começou a contar a história de O Poranduja, o sapo pidão. Item A, que convite o narrador recebeu do avô? Então, se você leu o texto, conseguiu interpretar, a gente percebeu que ele fez o convite para se sentar lá em volta da fogueira. Questão item B. O que o avô do narrador fez na sequência? Óbvio, começou a contar uma história, que era para isso que ele chamou, né, o seu neto. Item C. Sobre quem era a história contada pelo avô do narrador? Era sobre um sapo, né? O Poranduja, o sapo pidão. Questão 2. Após o nome O Poranduja, há um sinal de pontuação. Circule esse sinal. Então a gente vem aqui, ó, e dá para ver que tem o sinal que é uma vírgula. Depois de O Poranduja, é uma vírgula. Então a gente já responde o item B, que esse sinal é chamado de vírgula, interrogação, exclamação, uma vírgula. Item C. Sublinhar as palavras que estão depois desse sinal de pontuação. A gente vem aqui para o texto, o que está depois do sinal, né, da vírgula é o sapo pidão. Então, sublinha todas essas 3 palavras, né? O sapo pidão. Questão 5. Questão 3. Agora, copie o trecho sem a parte que você sublinhou e sem o sinal de pontuação que você circulou. Vamos lá. Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de O Poranduja. Então, sem o trecho, a gente não tem uma coisa. Estou sentindo falta de uma coisa aqui na frase, né? Que é o que vem após O Poranduja, que era seguia de uma vírgula e 3 palavras. Continuando na página 51, a nossa atividade sobre aposto explicativo. O que a questão 4 pergunta para nós? Releia sua resposta à atividade 3 e converse com os colegas e o professor, né? Devido à situação de isolamento, a gente sugere que você possa conversar com seus familiares, né, para trocar uma ideia sobre a questão. Item A. O texto continua a fazer sentido? Sim, né? A gente sabe que o aposto ele pode ser só um acessório. Às vezes ele pode ser retirado do texto, principalmente quando se trata de um aposto explicativo.
Item B. Ainda é possível responder a todos os itens da atividade 1? Sim, é possível responder. C. Podemos afirmar então que a parte sublinhada não é essencial para a compreensão do texto? Sim, ela é só uma informação a mais que foi dada. Tá bom? Vamos lá. Questão 5. Pode-se concluir então que a parte do trecho que você sublinhou é... Óbvio que a gente está resolvendo uma questão sobre aposto explicativo, então você marca X é um aposto explicativo. Questão 6. Onde mais há aposto explicativo no texto 2? No título do texto, né? O Poranduja, o sapo pidão. Lá está o aposto explicativo, né? Justamente que aparece no texto e também aparece no título. Questão 7. Sublinhe o aposto explicativo das frases a seguir. Item A. Joana, filha de Léo, tem 5 anos. Veja que o aposto explicativo é filha de Léo. Se retirasse o filha de Léo, ainda estaria completo porque Joana tem 5 anos. É uma informação completa. A gente sabe que Joana tem 5 anos. A filha, que ela é filha de Léo, é só uma adição aí. Item B. Quero ver a peça de Daniel, marido de Natália. Veja também que marido de Natália é só um complemento que pode ser retirado do texto e a frase ainda assim faria sentido. Quero ver a peça de Daniel. Ponto final, faria sentido. Então, marido de Natália é o aposto aqui que a gente sublinha. Item C. Você conhece Anselmo, filho de Marilda? Então, o aposto explicativo aqui também aparece logo após Anselmo, né, vírgula, filho de Marilda. Filho de Marilda é o aposto explicativo. Teria sentido normalmente a frase se terminasse ali, né? Você conhece Anselmo? Pronto. Item D. Cecília, a professora do 5º ano, foi à biblioteca. Então, qual é aí o aposto? A professora do 5º ano. Se eu dissesse Cecília foi à biblioteca, a frase continuaria tendo sentido. Agora, crie 4 frases que contenham aposto. Então veja aí, as respostas são pessoais e você pode ter criado todo e qualquer tipo de frase. Pode aqui dizer, por exemplo, Viena, professora do 4º ano, foi à escola. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né, de aposto explicativo, inclusive seguindo os exemplos aí que a gente já viu na questão 7. Você também pode se inspirar, tomar como exemplo a questão 7 para fazer esses itens aí de A a D. Continuando a correção, agora na página 58, tá bom? A gente foi ali da página 50 e 51 agora para 58, revendo o que aprendi. Então é uma atividade mais de revisão aqui do livro. Questão 1. Leia o trecho de um conto tradicional de Luanda. Se vocês tiverem lido o texto que fala do velho Soba, né, vocês podem interpretar aqui e responder bem a questão. O que significa Soba? Quer dizer um senhor de muitas terras, né? É um termo, né, uma palavra utilizada pelo povo de Luanda, né, da cidade de Luanda, que fica na África, no continente africano. Item B. Qual era o objetivo da competição proposta pelo Soba, né, o senhor de muitas terras? Ele tinha o objetivo de produzir uma competição, óbvio, né, que era determinar quem poderia se casar com a sua filha, né? Já que ele era um senhor de muitas terras, ele quis ver quem seria digno de casar com sua filha. Item C. O narrador deste conto, ele é um narrador personagem ou é um narrador observador? Ele é um narrador observador, porque ele não está envolvido diretamente com a história, ele só está contando algo, ele não está também vivendo aquela história que ele conta, né? Item D. Em que época se passa a história narrada no conto? Bom, a gente não consegue identificar, ele não nos mostra nenhum sinal de que tempo aquilo se passa, né? Como é um conto antigo, a gente sabe que é uma história, obviamente, de tempos muito passados, tá bom? Item E. Onde se passam os acontecimentos? Em uma floresta também que a gente não sabe o nome, a gente não sabe identificar. Questão 2. Leia a frase a seguir e observe a palavra destacada.
Os homens tiveram a primazia, tá em negrito, primazia, de sair em busca do cobiçado prêmio. Então veja aqui qual das palavras a seguir poderia substituir a que foi destacada no trecho. Qual é o sinônimo, né, que poderia substituir primazia? Se você tiver a oportunidade de procurar na internet ou procurar num dicionário que você tenha em casa, você sabe que a palavra que pode substituir primazia é preferência. Os homens tiveram a preferência de sair em busca do cobiçado prêmio. Questão 3. Leia com atenção o trecho a seguir. O som estridente da impunge, grande trombeta de marfim, deu início à competição. Item A sublinha o aposto desse trecho. Então tá aí. O aposto do trecho é justamente um aposto explicativo, que explica o que é uma impunge. Uma impunge é uma grande trombeta de marfim, tá bom? E tá ali sublinhado, grande trombeta de marfim. Item B, o que esse aposto explica? Explica, obviamente, que eu já falei, a palavra impunge. Questão 4. Escreva V nas frases em que ocorre vocativo e A naquelas em que há aposto. Tá bom? Vamos lá. O poranduja venha ajudar seu povo. A gente marca V porque justamente está falando, se referindo a o poranduja, chamando ele a ajudar o seu povo. Então está chamando o poranduja. É vocativo. Quem ajudou o povo foi o poranduja, o sapo pidão. Então a gente marca A porque está explicando justamente o que a gente já viu nas atividades anteriores. O sapo pidão, que é uma informação acessória que pode ser retirada e o sentido fica ainda o mesmo. Quem ajudou o povo foi o poranduja, o sapo pidão. Então é um aposto. Vamos lá. Vamos ver a formiga na conchazinha. Então a gente está vendo aqui que é um vocativo, porque está se referindo a uma pessoa que é azinha, tá bom? Que aparece também no texto. Então é um vocativo. O tambor, instrumento de percussão, ressoou forte. Então dá para ver aqui que é um aposto, porque se falasse só o tambor ressoou forte, o som ficaria o mesmo. Instrumento de percussão é só uma explicação, né, do que é o tambor. Então, na última página, na página 60 das atividades da semana anterior, a gente tem a questão 5. Todas as palavras a seguir retiradas do trecho do conto O Grande Desafio tem a letra C. Leia-as com atenção. Então, as palavras que aparecem aqui são 5, né? Amanhecer, tronco, início, canoa e musculosos. Item A, sublinha as palavras na qual o C tem som de S. Qual é aqui que tem o som de S? Vamos lá. Amanhecer. Então, tem som de S. Amanhecer. Legal, tem som de S. Então, sublinha essa palavra. Tronco. Não tem som de S. Né? Troncó. Né? Se tivesse som de S, seria tronço. Né? Então, não tem nada a ver. É tronco. Inicio. Então, tem claramente som de S. Então, sublinha início. A próxima palavra é canoa. Então, também não tem som de S. É K, né? Então, vamos lá para a próxima palavra, musculosos. Também não tem som de S. Então, a gente sublinha no item A as palavras amanhecer e início. Item B, circule as palavras nas quais o C tem som de K. Então ficou fácil porque agora a gente só elimina as outras duas palavras, que é amanhecer e início, e que sobra são tronco, tem som de K, canoa, musculosos. Então, tronco, canoa e musculosos para o item B. Você tem que circular. Questão 6. Descubra a palavra secreta do quadro a seguir de acordo com as pistas. Vá riscando aquelas que não se encaixam nas descrições. Vamos lá para as dicas, tá bom? Olha o que a primeira dica tem. Não começa por vogal. Então é só olhar cada uma dessas palavras que não começa com uma vogal. A, E, I, O, U, tá bom? Então já começa a eliminar as palavras que começam com vogal. Por exemplo, anunciou. A gente já elimina anunciou. Só eliminou uma palavra. Questão 2, dica 2. Tem mais de 2 sílabas. Então, todas as palavras que tem 2 sílabas, a gente pode eliminar. Por exemplo,
Face, só tem 2 sílabas, elimina. Será, 2 sílabas, elimina. Doce, 2 sílabas, elimina. Você, elimina. Café, pode eliminar. Cego, pode eliminar. Céu, 2 sílabas, elimina. Cena, pode eliminar. Cedo, pode eliminar também. Saci, também elimina. E por último, cipó, também elimina. Por quê? Porque a dica 2 diz que tem mais de 2 sílabas. Então a gente já eliminou a maior parte das palavras. Então não tem C no meio. Todas as palavras que sobraram, que não tem C no meio, a gente mantém. Por exemplo, bacia, a gente já elimina porque tem C no meio. Vamos lá. A última dica não é nome de pessoa. Então aqui aparece a vacina, também a gente elimina com a dica 3, tá bom? Então não é nome de pessoa, não é Celeste, só sobrou que palavra? Cágado. Então item A, a palavra que você descobriu é cágado. O som do C na palavra secreta é K. Então cágado. Então o C tem som de K. Questão 7ª e a última. Pesquise em revistas e jornais 6 palavras com C. 3 em que o C tem um som de K e 3 em que o C tem som de S. Cole-as no quadro. Então é uma atividade que você pesquisa em revistas e jornais, recorta e cola aqui de acordo com o que foi pedido. Espero que tenha sido fácil de encontrar, né? Você pode até procurar as palavras que já aparecem aqui no quadro, né? Nas outras questões, para facilitar o seu trabalho. Espero que tenha dado certo. Vocês podem ir compartilhando no grupo como foi o resultado dessa atividade e até a próxima.